Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Esta é a parte 2 da aula classe de palavras. E nesse vídeo nós vamos ver as outras partes das classes que nós comentaremos com vocês aqui agora. Vamos lá então? A primeira parte nós vamos trabalhar aqui com vocês, que é sobre verbo, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa classe? Olha só, meninos, então começando. Verbo é uma palavra bem... é uma classe, digamos assim, né, bem diferente das anteriores, né? Ela faz um papel muito importante dentro do procedimento, né, linguístico. E aqui nós temos, para apresentar para vocês, algumas coisas que eu acho que são interessantes para vocês conhecerem. Às vezes vocês vão escutar assim, as formas nominais do verbo. Então é fácil. Nós temos essas três, ok? Então, quando alguém disser, olha, forma nominal seria o infinitivo, ok? O gerúndio e o particípio. O infinitivo indica que todos os nossos verbos da língua portuguesa terminam com essa desinência R. Aqui, ó, todos, sem exceção. Gerúndio, com essa terminaçãozinha, NDO. E o particípio, se ele for regular, no caso aqui os três exemplos são, a terminação regular é o ado, ido, ok? Mas às vezes também ele pode aparecer de uma outra forma, sendo irregular e sendo particípio, né? Por exemplo, você pode pensar assim, impresso em vez de imprimido, ok? Eleito em vez de elegido, mas é particípio da mesma maneira. Bora lá, vamos ver, nós temos mais coisas para a gente discutir. Bom, começando aqui, a visão semântica, ok? Da proposta de verbo. Então, isso é muito fácil. O verbo, quando nós vamos interpretá-lo, ele nos traz essas três opções ali de cima. Ou ele é uma ação, ou um fenômeno da natureza, ou então um estado, ok? Vamos olhar aqui alguns exemplos rapidamente para vocês entenderem. Isso é super simples, não causa nenhum atropelo aqui para nós, ó. Quer dizer, ação, olha lá, não é? Voar, nadar, no caso aqui do exemplozinho correr. Um processo, olha lá, que também existe, não é? O amadurecer, o florescer, o nascer, crescer, pode ser também. E aqui os estados, olha só. Além disso, também os fenômenos da natureza, não podemos esquecer. Aqui embaixo a gente também tem esses verbos, ó. Os verbos de ligação mostram isso. Verbo de ligação, a gente vai falar sobre isso, não é? É um verbo que conecta, olha lá, ó, um adjetivo a um substantivo. Por isso ele é chamado ligação. Então ele faz essa pontezinha entre o predicativo, que é o adjetivo, e o sujeito. Isso nós vamos estudar bem, mas fica aqui a dica. Ó, o cavalo é quadrúpede, o cavalo está cansado, o cavalo ficou assustado. Então, é a representação dessas mudanças de estado, né? E então, muito simples, a proposta semântica. Vamos lá, temos mais coisas para vermos. Agora, gente, vamos comentar aqui do ponto de vista mórfico, muito simples também. Olha isso, todos nós sabemos que os verbos, eles nos mostram, não é? O tempo em si. Então, futuro, presente, passado. Basicamente é isso. Quer dizer, essa árvore crescerá, olha a ideia de futuro, esta árvore enfeita a paisagem, é o momento presente, e aqui já cresceu muito, então a ideia de passado. Por enquanto, são só um bate-papo bem superficial, nós vamos depois aprofundar nesse assunto e muito, ok, meninos? Vamos ver mais algumas características dessa classe de palavras. Bom, chegamos aqui a um momento interessante, não é? Dessa parte. Por quê? Isso aqui é um poema, ok? De Afonso Santana, chamado Conjugação, e vale a pena nós aproveitarmos o momento da aula e fazermos uma ponte entre literatura e gramática para que você veja o que o autor aqui está querendo passar. Então ele usou, se você perceber, olha lá, ó, em vermelho, as propostas verbais e passa o seu recado aqui para nós usando os verbos. Agora vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Vamos lá?
Seguindo então com a apresentação, vamos ver o seguinte, é um modelo clássico aqui da língua, para que você perceba que o verbo, então, ele possui algumas características que também nós vamos discutir aqui ainda. Ó. A problemática do modo, o tempo nós já havíamos falado, mas vamos falar um pouquinho sobre número, pessoa agora aqui, e aí nós vamos trabalhar também a voz e o gênero. Então, basicamente, o verbo, ele expressa muita coisa, ele faz um trabalho muito grande aí, muito importante também dentro da proposta. Por quê? É a parte em que se encontra o predicado e as pessoas, só para você lembrar, é a parte que se declara a esse predicado, que a gente chama de sujeito, não é? Então aqui, vamos ver aqui, só um modelinho, vamos pegar esse modelinho para a gente poder só passar de exemplo, para você ter uma noção. Então, a ação de plantar, olha só, é a proposta verbal. Se a gente for pensar, é a proposta verbal no tempo do presente, passando para você aqui uma ideia clara do que o autor vai representando, né? Depois ele joga, ele conversa com a segunda pessoa, no caso, olha lá, o emissor, aqui seria o receptor, não é? Que seria a segunda pessoa, que a gente já comentou isso na aula de pronomes, para verbo vale da mesma maneira. Então a gente vê que se tu adubas, então quer dizer, eu passo o meu recado para vocês, as pessoas acolhem e todo mundo tira proveito disso. Olha que bonito. Então, pelo verbo, ele vai te levando. Aqui o poema é muito bonito. Mas aqui nós estamos dando mais foco na versão realmente para você conhecer um pouquinho de verbo, ok? Então, quer dizer, o tempo está tudo no presente, não é? A pessoa, nós já sabemos que aqui encontra-se sempre, não é? Conjugando esse verbo e vamos passar para os modelos seguintes para que você também perceba outras características, ok? Vamos lá, deixa eu mudar o slidezinho. Vamos ver aqui então, ó. Meninos, agora vamos lá, do ponto de vista sintático. Ok, o que é sintático, sintaxe? Nós já também fizemos um vídeo muito bom a respeito disso. Se você quiser assistir, é só clicar lá no canal e você vai conseguir ter as informações mais profundas. Mas aqui é o seguinte, sintático é quando nós analisamos, não é, a proposta do verbo dentro do predicado. Então, a sua função ali dentro, o que ele faz ali. Aqui no caso, por exemplo, ó, nós temos 3 informações relativas a esse avião. Então, o predicado é ele que resolve, é ele que te informa. Olha lá, atrasado, chegou ao aeroporto atrasado. Então, dentro da proposta sintática do predicado, o predicado pode ser caracterizado de 3 maneiras. Ó, está atrasado, a gente chama de predicado de nome. Por quê? Refere-se ao avião. Chegou, olha lá, predicado verbal. O que é isso? Uma ação que aconteceu. Então, o predicado também te informa uma ação a respeito do que? Da chegada desse avião a esse local. E também pode acontecer de termos as 2 informações anteriores, todas em um só predicado. Então, por isso que a gente fala do ponto de vista sintático, se você perceber, aqui, ó, você tem a informação verbal e a informação atrasado nominal do avião. Então, é a função do predicado na forma sintática dele. Também estudaremos com detalhes em aulas por vindouras. Mas vamos olhar aqui, ó. Pode acontecer também isso daqui, né, ó, de termos a locução verbal. Então, você já vai se preparando aí, ó. Quer dizer, locução verbal é a mesma coisa, você lembra? A gente viu locução adjetiva, hoje nós já vamos ver outras locuções também. Agora apareceu aqui a locução verbal. Seria o quê? Um verbo de auxílio e o verbo, aqui neste caso, está no infinitivo, pode estar também no gerúndio, lembra? E pode também estar no particípio. Então, por isso que eu te mostrei lá atrás aquelas formas nominais. Por quê? Nós podemos usar. Então, nesse caso, essa é a proposta. Olha esse exemplo aqui, ó. A água ocorre na natureza sobre a forma líquida. Tudo bem. Mas também pode ocorrer. Normal, gente. Era simplesmente uma informação, não é? Para você lembrar, ó, existe a locução verbal. Então, pode ocorrer sobre as formas sólidas e gasosa. Ficou tranquilo? Vamos continuar então? Olha lá. Meninos,
um pouco agora de um bate-papo mais importante aqui dentro também, né, dessa parte. Por quê? Nós sabemos que podemos flexionar esses verbos todos, podemos conjugá-los, né, com as pessoas da língua, mas o mais importante também é você ter essa informação agora aqui no começo do nosso curso. Eu separei uma poesia aqui chamada Toada de Amor, do Carlos Drummond de Andrade, para te mostrar as características que são relativas ao modo. Então, isso é muito importante, porque reconhecer o modo do verbo é você reconhecer o que o autor, o que o falante, como esse falante está se comunicando com você, com que modo. Então, vamos dar uma olhada aqui juntos, a gente bate um papo e eu te mostro mais informações nos próximos slides. Vamos primeiro começar. Modo, então, são as maneiras pelas quais, né, as pessoas comunicam-se conosco para nos passar a informação via verbo aqui. Se for esse modo, em vermelho, chamado modo indicativo, o que será isso? Vamos ler? Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Então, gente, vamos pensar o seguinte. Volta. Que isso? É a realidade. O indicativo mostra isso, mostra a característica da proposta colocada pela sua verdade, pela sua magnificência, pela sua ideia de não deixar dúvidas. Então, por isso que a gente chama de indicativo, ok? Ele mostra essa característica. Aqui, no caso, está no presente, né? Então, olha lá, o tempo presente do modo indicativo. Mas embaixo, mas se não fosse ele, olha lá, não é? Se não fosse ele também, que graça a vida tinha. Bom, tudo bem, gente. Vamos dar foco aqui mais para o lado do verbo e deixamos um pouquinho aqui a ideia do autor, né, para a gente poder focar mais na parte gramatical. Bom, mudou um pouquinho. Você percebeu? Se não fosse, agora eu já não estou te afirmando mais. Então, qualquer proposta do subjuntivo em língua portuguesa, você não afirma, você coloca ideias hipotéticas. Então, pode ser também passar desejos, mostrar os desejos, os anseios, as vontades das pessoas, não é? Então, subjuntivo é isso. Seriam as hipóteses, a proposta de, se não fosse ele, quer dizer, se eu fizesse o exercício, então eu estou te colocando em uma situação que não é do indicativo. Estou te colocando em uma proposta para você pensar sobre o assunto, então não estou te confirmando nada, não é? E também não se esqueça, porque às vezes o menino toma como verdade que seria só hipóteses, não é? Não, podem ser expressar desejos, não é? Fazer isso daí, também pode acontecer, não é? Bom, e terminando aqui, gente, para nós sermos breves, o que a gente tem, mais um, Mariquinha, dá cá o pito, dá cá, dá, é o imperativo. Por quê? Todo mundo conhece bem o imperativo, pode ser a sugestão, pode ser a ordem. Então, aqui no caso, ele está pedindo, olha lá, é o imperativo. Então, olha que beleza, não é? 3 modos, 3 situações, todas diferentes dentro do próprio dentro do próprio poema, não é? Então, o que a gente está vendo? Só o amor volta para brigar. Se não fosse ele, dá cá o pito. Fica aí para vocês pensarem no caso, ok? Vamos lá? Temos mais slides aqui. Deixei para vocês também, nesta parte do vídeo, para um estudo mais aprofundado sobre os 3 casos mencionados anteriormente. Indicativo, olha lá, não é o fato certo, subjuntivo, o fato duvidoso, e o imperativo, não é? Seria a proposta de passar um pedido, uma ordem ou uma sugestão. Se você precisar de ler com mais calma, dê uma pausazinha no nosso vídeo e, por favor, faça a leitura, ok? Vamos passar. Meninos, nesta parte aqui, vamos lembrar algumas coisas e inserir alguns outros exemplos. Nós já havíamos te falado que o verbo trabalha com as pessoas da língua, né? Nós não temos como dissociar isso, então a gente já sabe. Nós já havíamos falado nos pronomes, não vamos ser redundantes, não é? Aqui seria a primeira quem fala, a segunda, não é? A pessoa que
está ouvindo, no caso, né, com quem você fala, e o assunto tratado da terceira pessoa. Ok? Então, meninos, também podemos pensar que ele é uma palavra, lembra, de classe variável, nós conseguimos pluralizá-lo, não é? Mas aqui agora a informação também que nos interessa é sobre isso, a voz. Muita gente nos pergunta, por que é isso, voz verbal, eu não tenho muita certeza. Então vamos falar sobre isso para você agora, não é? Isso aqui, gente, nós também vamos ver bem, muito bem visto, na aula de sujeito, ok? Mas vamos te passar algumas informações já de antemão para você já ir se preparando para os seus próximos capítulos, vamos falar assim, não é? Então o que nós temos? Ó, a voz verbal, quem realmente, digamos, manda, domina, é o sujeito. O sujeito é que faz aqui um papel também importante para você perceber isso. Então, o verbo, quando ele vai se relacionar com essa proposta do sujeito, ele vai te mostrar umas características. Então, deixa eu te mostrar aqui os exemplos. Ó. Vamos ler aqui. Olha os sujeitos. Então, só para você saber aqui, o sujeito é o substantivo que nós comentamos anteriormente. Por isso é que nós te dissemos que ele era núcleo, lembra? Por quê? Porque ele vai se comunicar com outro núcleo, do outro sintagma. Então, aqui, ó, um sintagma em preto, o sintagma nominal, lembrou? Sintagma nominal, aquelas palavras, não é, da língua, aquelas unidades linguísticas sem verbo, e o sintagma verbal, não precisamos nem te dizer que o verbo precisa estar ali, eles se comunicam. Então, aqui, por que voz ativa? Porque esse sociólogo é que recusa. Por que voz passiva? Porque agora o projeto foi recusado e alguém recusou. Olha aqui o sociólogo. Então, temos ouvido muita coisa errada em dizer que é o sujeito quem faz a ação da frase. A pessoa até pode ter um pouco de razão, mas isso não é definição de sujeito. Por quê? Isso é voz ativa, o sujeito faz a ação aqui, mas como é que se explica a definição de sujeito para voz passiva falando uma coisa dessas? Então vamos com calma, ok? O que nós temos que entender então é o seguinte, esse predicado está aqui, mas esse sujeito está nos passando um recado, então é uma declaração aqui, ó, esse eu estou fazendo a ação, o de baixo não, a ação não é essa, né? A ação foi feita pelo sociólogo, ó, o sociólogo recusa o projeto. Viu que legal? Por isso é que nós falamos de voz passiva. Então, gente, vamos olhar aqui embaixo também, só para a gente conhecer, não é? Essa passiva de cima é chamada passiva analítica, ok? Ela pode ter a presença aqui, ó, desse termo que também estudaremos com detalhe, chamado agente. Olha só, agente do quê? Agente dessa voz. Por que agente? Eu não entendo. Porque o sociólogo é que age. Então, ele faz a ação de agente, mas ele não é sujeito, porque quem é sujeito é o projeto que conjuga o verbo. Olha que coisa interessante, nós estudaremos análise sintática logo, que delícia. Mas aqui no momento, vamos falar sobre isso. Ó, da voz passiva, para que você conheça essa daqui também. Aqui, gente, vendem-se livros. Livros é o que está sendo vendido. Por que sintética? Você deve estar se perguntando. Porque você não menciona quem faz a ação de vendê-los. Por isso que em português nós temos essa opção. Para que informar quem vende? Vamos falar o que é vendido. Então, livros são vendidos. Por isso é chamado voz passiva sintética. Ah, mas onde está aqui o sujeito? Livros. As pessoas acham que isso aqui não é o sujeito. Sim, é o sujeito. Tanto que eu disse para você que o sujeito concorda com o verbo. Olha ele ali, ó. Bom, então, depois para frente, detalhes muito nítidos, muito claros sobre a palavra ser em uma outra aula. Olha para cá, meninos. Também aqui uma palavrinha ser, ó. Olha que bonitinho, né? Só que aqui, essa menininha faz essa ação e essa ação volta para a menininha. Então a gente chama de voz reflexiva. A pessoa faz a ação, a pessoa recebe a ação, ok? Então fica aí hoje para você lembrar vozes verbais, o que é isso, está aqui. Nós temos a ativa, a passiva sintética, a passiva analítica, lembrando, né, o seu nome aqui, a voz também reflexiva. Muito bem, meus queridos, vamos continuar. Meninos,
deixando o verbo para lá e tocando para frente. Esse grupo agora é totalmente diferente do grupo de verbo, não é? Como o vídeo é uma generalidade sobre classes de palavras, vamos então aqui comentar um pouquinho mais sobre agora um grupo chamado grupo relacional. Deixa eu mostrar para você ali, ó. Por quê? Grupo de relações. Quem são esses grupos de relação? Primeiro, as preposições aqui, ó. Pequenininhas, palavras pequenas, podem também ser locuções, nós vamos ver, mas são palavras pequenas. E o que elas fazem? Podem mostrar origem dos lugares, característica, posse. Olha que legal. Então, vamos ver aqui os modelos sobre esse grupo que faz relação com outra palavra. Vamos falar sobre isso agora. Então, meninos, olha a definição de preposição. Ela é agora já invariável, nós não conseguimos pluralizar. Estabelece uma relação do que mesmo? De subordinação. Então, como assim? Não estou entendendo. Olhe este exemplo aqui. Ela não jogará. Muito bem. E eu coloco mais uma outra palavra. Mim. Não dá sentido. Eu preciso de um conectivo. Coloquei esse aqui, que é a minha preposição. Mas por que você disse que subordina? Porque esta palavra aqui está conectada justamente com isso aqui, com esse conector. Então, por isso, ela puxa e subordina. Então, ela é a tal da regente. Olha isso, né? Quem manda e quem obedece. No caso, se você perceber, olha lá, ó, jogará comigo, poderia ser. Aqui jogará sem. Então, olha onde ela conecta, ó. Ela puxa o grupinho e joga aqui para o lado do verbo, ó. Por isso que a gente chama de conectivo. Vocês viram que legal? Então é isso aqui, ó. Relação de subordinação. Sim, se existe uma preposição, ela está conectada em alguém. Aqui no caso, vai ser jogada no verbo, que conecta junto com o mim, não é? Então, essa ponte aqui, ó, a gente chama de regência. Também estudaremos isso com muita clareza aí na aula, até crase, tem tudo a ver aqui com a proposta da preposição, viu, meninos? Então, aqui a gente ainda jogou esses dois nomes que nós vamos falar para vocês, né? Já vamos te mostrar também nos slides aí posteriores, mas já vamos resolver aqui, ó. Quer dizer, então, ficou claro? É uma palavra, olha lá, essas palavras em vermelho, não é? São todas, digamos, preposições aqui, com algumas características que a gente pode comentar, mas lembrando, é uma relação que, então, mostra uma subordinação. Pode ser também para explicar, claro, a preposição, ela possui uma proposta de recurso argumentativo. Ela pode te falar sobre a ideia de posse, de lugar, olha que coisa. Então, também serve para isso, né? E ela liga, então, olha lá, ó, termos de uma oração, olha que coisa. Ou liga, não é? Uma conexãozinha de uma palavra com outra, nós podemos pensar assim. Mas dentro da oração, ela vai lá e se conecta sempre. Pode ser no verbo, pode ser no nome, pode ser no adjetivo, não é? Vamos dar uma mexidinha, então, aqui. Primeiro, ó, você deve estar se perguntando por que esses nomes aqui. Vamos falar primeiro, então, dessas situações essenciais e acidentais, ok? Você percebeu o sem e aqui você percebeu o salvo. O que seria, não é? Vamos, então, ver. Deixa eu te passar um slide e a gente te mostra o que seria. Ó, as essenciais, elas só são preposições. Então, elas só atuam como preposições. Elas não mudam para outra classe, como as outras que você vai ver, as acidentais. Então, é isso. O nome é isso. Aqui um grupão, eu já coloquei para você, são essas aqui, ok? Com a tua pausada, você vai depois olhar aí, né? Faça um pause, verifique quais são, conheça. Ainda com referência ao aspecto semântico dessas preposições que nós acabamos de ver, vamos ver o seguinte. Quando nós lemos alguma coisa, esses conectivos que estão aqui, ligando palavras, não é? Juntando-as, eles nos passam algumas informações. Foi o que eu te falei, seria uma proposta de argumentar aqui e te passar uma informação. Nem sempre isso é feito. Algumas
preposições perderam essa função semântica. Por exemplo, se você pensar, ó, eu gosto de doce. Esse de doce, ele não passa nenhum tipo de, como é que eu posso aqui te dizer, informação detalhada, se é lugar, se é, não é? Se é origem. Então não é. Ela fica como conectivo justamente para ligar. Aqui, gente, não é isso. Então, se você for perceber, o professor vem A, Pernambuco, e o professor vem D. Nossa, uma diferença muito grande isso aqui. Por quê? Se eu venho A, olha lá, é a ida. Se eu venho D, seria estou vindo, não é? Estou vindo. É isso que a gente tem que olhar. Então, as preposições, fica claro aqui para nós, elas fazem essa tarefa também. Ela passa uma proposta e a gente tem que olhar, por quê? Sentido. Por isso é que nós estamos vendo a proposta semântica. Então, nem todas vão fazer essa tarefa, mas as que nós vamos ver aí nas provas em geral e nas leituras dos textos, sim, demais, não é? Então, para não errarmos, hein? Vamos fazer a coisa funcionar direitinho. Vamos ver mais um outro slide. Olha aqui, ó. Vamos ver esse modelo? O que eu fiz aqui? Não convidei eles. Olha isso. Isso nós não podemos fazer em português. Não convidei eles. Esse tipo de pronome aqui não pode ser colocado aqui. Mas na aula de hoje eu quero te mostrar a respeito da preposição. Se eu colocar, eu posso, ok? Então, olha lá, eu não convidei a eles. Olha que coisa bonitinha. Por quê? Esse eles, gente, no local onde ele se encontra aqui, ele não está conjugando o verbo ele, o verbo convidei aqui, mencionado no exemplo. Então, este eles não pode ficar sem a preposição. Por quê? Porque a preposição se conecta aqui ao verbo e completa. Então, isso aqui é um complemento do verbo e não aquele que conjuga o sujeito. Por isso que na língua portuguesa aqui do Brasil, as pessoas falam isso sossegadamente. Né? Olha, eu não vi elas, não vi eles. Vocês estão vendo? Essa preposição entra aqui justamente para fazer essa tarefinha, não é? Mas vamos passar aqui, porque essa aulinha também nós teremos, e aí eu vou te explicar com mais detalhes o porquê disso tudo, não é? Mas por hoje fica a dica aí, não é? Podemos fazer isso sim, podemos colocar uma preposição e usarmos um outro tipo de pronome aqui na frente, que a gente chama de pronome oblíquo, ok? Para completar, tá bom? Mas vamos olhar aqui um outro casinho. Olha os erros. Entre Paulo e eu. Entre eu e tu. E isso nós não podemos deixar passar aqui no momento, né? Por quê? Se a preposição está aqui, ok? Esses dois tipos de pronomezinho aqui, ó, o eu e o tu, não podem ser usados depois de preposições. Vocês estão vendo? Pelo mesmo motivo do eles aqui em cima. Então, esses daqui nós vamos ter que trocar. Como assim? Por esses dali. Como aqui você agora vai olhar, fica uma coisa meio estranha. Mas como estamos falando de preposição, o que eu quero te dizer? Eu estou dizendo que entre Paulo e mim. Então, esse mim que aparece aqui agora e também embaixo, já para você fazer olha lá, o modelo ti, são o que, gente? Complementos ligados, olha lá, pela preposição. Então, se a preposição subordina, é ela que força, em vez de você usar eu e tu, força você usar mim e ti. É uma maneira correta da língua portuguesa de você não errar a colocação desses pronomes aqui. Por hoje, gente, vou te dar só o modelo de exemplo, ok? Por quê? Porque isso, como tem a ver com a proposta preposição, nós sabemos que futuramente esses pronomes que nós estudaremos aqui com mais detalhes serão revistos. Mas já fica aí para você, ó. Depois de preposição, não use eu e tu, ok? Lembre isso. Use o mim e o ti. Pronto. Por enquanto, gente, sem muitos detalhes aqui, para não confundir a pessoa que está no início do estudo, ok? Mas para a gente começar a conhecer que preposição ela faz aí essa proposta de, não é?
colocar o pronome oblíquo junto com ela. Lembra isso, ok? Fica a dica aí, meninos. Vamos passar aqui mais alguns exemplos? Bom, havíamos falado das anteriores, vamos falar das acidentais agora. Essas, como diz aqui, também podem ser, não é, de uma outra classe. Não só exclusivamente uma preposição. Olha que legal, ó. Segundo, pode ser um numeral. Então, vocês estão vendo que legal? Ela muda, sim, dependendo de onde colocamos, muda, mas também pode ser usada como preposição, que é conectivo. Olha lá, tudo está certinho, exceto ou afora, olha que legal. Isso, então, a conexãozinha, ó. Atuou, ali. Segundo, então, juntou, conectou, pode pôr. Olha só, mediante assinatura podemos comprar. Então, meninos, eu só coloquei aqui alguns modelos para vocês lembrarem isso. Certas palavras também atuam como preposição, mas também podem ser usadas em outras classes gramaticais. Bom, também mencionando rapidamente aqui para você as locuções prepositivas. O que é isso, não é? Olha que interessante, ó. São essas aqui, coloquei algumas em vermelho para você perceber. Fazem também essa ponte, ok? De conexão entre as palavras da nossa língua. Olha lá, ó. Falava junto a, olha ali, por causa de acordo com. Então, quando nós percebemos, podemos sim trabalhar isso aqui numa boa. É só para você conhecer, então, que nós temos preposições exclusivas, preposições que podem, não é, mudar, preposições não, palavras, né, da classe que pode variar ali, no caso as acidentais, não é, que podem ser preposições e também outra, não é, classe gramatical, e a locução prepositiva que faz o papel de conexão entre as palavras e nos passa também uma informação, né, olha lá, ó, acima, de acordo, por causa, graças a, funciona assim. Beleza, então? Todo mundo viu aqui? Vamos passando, ó. Bom, vamos lá então. Aqui temos um modelo de como essas preposições funcionam dentro do texto. Vamos ler aqui uma música, não é, do Milton Nascimento e do Fernando Brand. Vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui, como elas funcionam. Ó, então, a novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por, olha o local. A ideia de local, que vai fazer desse lugar um bom país. Desse lugar, então, ali. Olha que legal. Por isso é que a gente diz, ela subordina assim, ela liga, não é? Uma proposta com outra e carrega, não é? Esse grupinho junto com ela, né? A proposta lá, ó, desse lugar, fazer, lugar, pronto, põe desse, fazer desse lugar, conectou-se para cá, olha que joia. Ó, continuando. Uma notícia está chegando lá olha a origem, do interior. Não deu no rádio, no jornal, na televisão. Então aqui seriam os locais de mídia. Ficar de frente para, olha aqui também, lugar, né? De frente para o mar, de costas para o Brasil. Também lugar. Não fazer desse lugar, não é? Não vai fazer desse lugar um bom país. Então, o que nós vimos, para fecharmos aqui, é isso. As preposições também, dentro dos textos, possuem, não é, essa proposta de passarmos ideias, recursos argumentativos para entendermos lugar, origem, não é? Isso daí. Vamos lá? Temos mais coisa para nós vermos aí nos próximos slides. Aqui, meninos, por questões aqui de didática, você dê uma olhadinha nessa tabela ao lado para poder conhecer essas preposições, ok? Isso foi colocado mais para uma leitura em sua própria residência e você faça bom uso da tabela, ok? Você dê uma pausa aqui também no vídeo e você aproveite, ok? Vamos continuar aqui, ó. Meninos, na sequência aqui da nossa aula, vamos agora mudar o assunto? Ó, vamos falar um pouquinho de conjunção? Isso, ainda, não é, dentro aquele grupinho chamado grupinho de relação. Mas a conjunção, ela liga, não é, orações,
ela pode ligar palavras, ok? Ela une também, ela é uma proposta conectiva, não vamos esquecer isso. Então, aqui em cima, a definição do professor. Ele diz, classe de palavra cuja principal característica era unir, exatamente, ó, unir termos de valor sintático. Quer dizer, ó, João e Maria. O E uniu João e Maria, quer dizer, dois substantivos ligados com a conjunção E. Pode também ligar verbos, não é? Juntamente com a proposta do seu sujeito. Então, vamos ver aqui como que funciona. Ó, pode ser uma relação de subordinação e também pode ser uma relação de coordenação. Vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente aqui para você não se cansar tanto aí, não é? E aprender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, gente, essas conjunções, elas são específicas de cada área. Na hora que estudarmos aqui período composto, nós vamos falar mais, aprofundar mais. Hoje, vamos só conhecer. Ó, nós temos as coordenadas e as subordinadas. As subordinadas, nós temos essas duas versões. Nas coordenadas, nós temos essas 5. Então, as coordenadas, elas são exclusivas, cada uma tem o seu sentido, e sabendo disso, você pode juntar essas ideias, não é? E passar para o seu leitor, para o seu ouvinte, uma proposta de soma, contraste. Lembra-se disso? Com referência às conjunções subordinativas, elas trabalham conectando orações. As conjunções integrantes fazem parte da proposta chamada oração subordinada substantiva. Estudaremos também em aulas futuras. E as orações adverbiais, que são os advérbios em si, e muitíssimo importante, vocês vão perceber que elas carregam uma carga semântica para nos passarmos algumas relações muito importantes, algumas aqui mencionadas, não é? Ali, ó, tempo, proporção, conformidade, consequência. Quer dizer, isso é vital para nós. Por quê? Qualquer leitura, qualquer exame vai te cobrar isso aqui, não é? Agora, em hora devida, nós vamos separar todas para vocês. Hoje vamos somente conhecer, então, as conjunções. Podemos ter as coordenadas e as subordinadas. As coordenadas, elas conectam uma oração à outra, mas elas não causam dependência sintática, ok? Elas simplesmente nos dão aqui informações sobre essas propostas de explicar-nos, de somarmos uma ideia. Ok, meninos? Então vamos dar uma olhadinha agora no próximo slide para podermos entender isso melhor. Vamos mudar aqui. Ó. Pronto. Vamos ver exemplos? O que mais interessa para nós. Olha aqui, o mas. Lemos assim, novo ministro quer ajuste. Mas elogia trabalho do antecessor. Então, o que a gente pode perceber? Esse mas começa uma oração nova. Isso. A anterior você poderia até parar. Olha lá, se você quisesse. Mas o que você fez? Você coordenou. Então, esse mas é uma conjunção da coordenação de contraste. O peso aqui é muito grande, o peso argumentativo é grande. Por quê? Ele está fazendo elogios. O outro aí está querendo ajustes, mas ele está fazendo elogio, né? Então, olha um outro modelinho, ó, aqui, o E. Vamos lá. Greve inédita de coveiros atrasa velórios e soma uma ideia. Fácil, né? Ali, uma ideia de soma também da coordenada que a gente diz, né? Conjunção coordenada, ok? E para cá, ó. Aqui já é diferente, gente. Então, você vê, ó. Ex-secretário diz. Essa é uma informação muito importante, porque se o secretário está dizendo alguma coisa, a outra a gente chama de subordinação. Então, essa informação adicional faz parte dessa informação principal. Então, o que a gente tem? Ele diz que, olha a conjunção subordinativa aqui. Então, por isso, agora deu dependência. Dependência, totalmente, tanto semântica quanto sintática.
É isso. Agora, vamos ver mais um exemplo. Ó. Uma banalidade tremenda se torna mais suportável se... Olha lá. Aqui já é um advérbio. Então, você está percebendo, ó, um advérbio de... Você fala de... Parece que é meio dúvida aí, condicional, né? E isso aí. Vocês viram, então? Olha que interessante, ó. Essas já são da subordinada. Agora, aqui embaixo, ó. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos misturar tudo. Que é isso aí a proposta. Embora acredite que deva existir regulamentação da publicidade voltada para as crianças, creio, porém... Olha lá. Misturou. Ó. Olha que coisa. Então, a gente chama de período misto. Então, as conjunções, meninos, aqui, não é? Para você ter só essa, vamos dizer assim, essa noção geral, elas fazem esse trabalho, elas nos passam informações, elas conectam, não é? Orações, conectam palavras. E vamos, então, ver mais alguns modelinhos, ó. Um que é excelente para te ensinar é o quê? Se você olhar comigo aqui, nós vamos ver vários casos. Olha esse aqui, ó. Eu fiz tantas exigências, não é? Para falar bonito, não é? Exigências, que perdeu o negócio. Consequência, não é, gente? Ó, eu fiz isso, consequência. Perdi. Então, o que está conectando a oração anterior, aqui a 1, para nos passar essa proposta de consequência. Ó, vocês viram? Olha lá. Fiz tanta coisa que perdi a outra. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Olha esse. Já faz algum tempo, hein, que saímos de lá. Então, tempo. Olha lá. Que saímos já faz tempo. Então, ideia de relação entre a 1 e a 2. A conexão entrou para te passar essa proposta temporal. Vamos ver mais um exemplo? Neste modelinho, vamos dar mais uma olhada aqui. A oração 1 diz que os 2 herdeiros fizeram mais fortuna que todos os antepassados juntos. Sim, a ideia de comparativa. Olha lá, você compara a 2 com a 1. O que então faz esse papel? Fica muito claro para nós, então, que essas conjunções, elas trabalham assim, elas vão nos passando informações, elas conectam orações, elas têm função sintática também, ok? Tudo bem, então? Ficamos aí conhecendo as conjunções, ok, meninadinha? Vamos lá, nós temos mais tarefa para vir aqui. Bom, mudando então o assunto e mudando também a classe. Essa última etapazinha é muito simples. As interjeições. Já estamos vendo aqui até o que significa isso, não é? É a maneira de nós nos expressarmos, olha só, na língua. Então, olha lá. Se você disser droga, quer dizer, você não está gostando, não é? Ai, ui, nossa! Então, essas nossas maneiras de nos expressarmos via, não é, linguagem escrita ou até mesmo falada, não é? É chamada interjeição. Então, interjeição é isso, ela é muito simples, ela é uma classe bem, né, diferenciada de tudo. Por quê? Ela só faz esse trabalho. Ela passa para nós aqui essa proposta de você, olha lá, mostrar, exaltar o seu sentimento, o seu pensamento, a sua visão, não é? Via fala. Vocês viram só? Via escrita, tá bom? Por exemplo, ó, vamos lá. Esse modelo bonito, para terminar isso aqui, você vai perceber o seguinte, ó, que o Manuel Bandeira escreveu um belíssimo poema chamado O Bicho, tudo bem? E ele vai dissertando sobre o bicho, vai falando sobre o bicho, não é? E no final ele nos dá uma proposta surpreendente. Por quê? Ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui, gente, eu creio que é cabível você interpretar este meu Deus. Olha só, por quê? É uma proposta de espanto. E quando você faz isso, você vê que é uma criança, uma pessoa e não era um animal. Então você se exalta com a proposta e olha, meu Deus, você deixa claro e evidente que você está totalmente o quê?
chocado com a visão que você viu. Para isso que serve, então, dentro das falas, dos poemas, dos textos, o uso da interjeição. Fica aí para você pensar no poema de Bandeira, porque momentos muito tristes, espero que nós não cheguemos a esse ponto. Então, a proposta aqui nunca vai ser velha, a proposta vai ser atualíssima, não é? Então, meus queridos, o bicho era um homem. Pensem nisso. Meu Deus. Fica para você um pouquinho de literatura, para nós pensarmos, e a gramática trabalhando ali dentro. Meninos, vamos continuar? Tem mais informação por vir aí. Ok, meus queridos, vamos partir para o fim? Estamos lá, chegando ao final. Vamos para os finalmentes. Olha só, essa parte aqui é muito legal. Eu gosto muito. As outras são meio cansativazinhas e tal. As conjunções nós vamos detonar aqui nos nossos próximos encontros com vídeos, com exercícios, porque você vai ter que saber trabalhar com elas e muito. Então, agora, esse nosso querido amigo aqui, o advérbio, o último, né? Deixei para o fim. Ele é uma classe invariável, vocês lembram? Nós não conseguimos pluralizar. Então, faz um papel extremamente importante para nós dentro das nossas propostas aqui, tanto na parte de leitura quanto redação. Ele é fantástico, né? Você viu anteriormente comigo ali uma oração, lembra? Do se fosse mais barato, compraríamos. Isso é um advérbio, ó. É um advérbio mascarado de oração, mas é advérbio. Aqui, gente, vamos conhecer então o nosso amigo e vamos depois para frente aí aprofundar, porque nós temos muito serviço, galera. Preparem-se aí, porque esse é só o começo e ainda bem, estamos indo muito bem, não é? Vamos sempre lembrar que com paciência nós conseguimos aprender tudo. Se precisar, o bom do vídeo é que nós podemos parar, retornar, ouvir novamente, não é? Ouvir quando puder. Aqui fica então uma proposta aí, tá joia? Para você pensar sobre isso. Mas voltando ao assunto, vamos lá. Advérbio é então uma palavra invariável, quer dizer, não se flexiona. Feminino não existe, plural também não. O que a gente tem que tomar cuidado? Ela é chamada circunstância. É uma palavra que mostra circunstância. Então lembre isso. No sintagma que nós estávamos conversando lá, lembra a aula de substantivo, que era o núcleo, o adjetivo, que era o modificador. O advérbio agora é o quê? É a circunstância para isso. Então vamos dar uma olhadinha. Olha só, ó, o primeiro exemplo. A aeronave, olha o verbo, pousa. Muito bem. E aí você vai entrar com uma circunstância que você quiser, o advérbio. Olha lá que legal. Então se ela pousou aqui, ela pousou ontem. E isso é importante, porque você está vendo que você está mudando a proposta, olha só. Você está mudando também totalmente a ideia de pousar. Por isso que o advérbio, a gente fala, olha, é uma circunstância para cá. Vocês viram só? E ele trabalha aí, não é? Passando muita informação. É uma informação muito legal, bem importante dentro dos contextos, ok? Então, lembrem-se, essa palavra sempre vai envolver, olha lá, esta ação aqui, né? Olha que bonitinho. Então, vamos lá, vamos continuar. Tem mais slide para a gente ver aí. Aqui, pronto. Aí, olha só, gente. Vamos aqui ver a locução, mais uma, hein? Olha lá, locução verbal, locução adjetiva. Agora entrou mais uma colega nossa chamada locução adverbial, que nada mais é do que uma preposição somada com um substantivo. Olha isso. Locução é isso. Agora, por que é adverbial? Porque ela é uma circunstância para essa ação verbal aqui. Ela não é adjetivo. Porque o adjetivo é diferente. Lembra lá no slide antigo, lá na aulinha que nós já vimos, a casinha de João de Barro? Ó, aqui não é casa, aqui é verbo. Vocês viram? Aqui casa é substantivo, né?
Aqui pousou é verbo, então é isso. O que você lê, ó, se você perceber de novo, a aeronave pousou. E aí você pega um aqui, por exemplo, esse, sem atraso. Quer dizer, ficou na hora. Ou no deserto, ao local. Com suavidade. Então, modo. É isso que a locução faz, é o mesmo papel do advérbio em si. Tudo bem, meninos? Vamos continuar aqui então. Ó, vamos dar uma olhadinha agora rapidamente aqui. Se você percebeu, grifei aqui para vocês já, para a gente poder conversar. Ó, o menino fala alto. Muito bem. Os meninos falam o quê? Por que não foi para plural isso? E aqui foi. Vamos ler. O menino é alto. Os meninos são altos. Mas a palavra é a mesma. Cuidado aqui. Então, português foi o que nós falamos. Você coloca, você combina, e agora você tem que olhar, porque nós já vimos, esta é a 10ª classe que nós estamos estudando aqui. É o advérbio. Mas também tem um colega que se chama adjetivo. Como eu vou saber? Vamos olhar aqui. Se você perceber, neste exemplo de baixo, alto é uma característica do menino via verbo de ligação. Lembra? Eu já havia falado isso para você lá atrás, lá no comecinho, não é? Se você precisar rever aquela aula, volte lá e dê uma olhadinha. Agora, vamos aqui, olha isso. Alto é uma característica para o substantivo menino. Então, isso é o nosso adjetivo modificador do núcleo menino via verbo de ligação. Então, ele não pode ser considerado, neste caso, um advérbio. Mas em cima, nem pense. Não é. Vocês viram só? Por quê? Porque é o modo da fala. Então, olha a flecha. Adjetivo, substantivo. Advérbio com o verbo. Não vai fazer confusão. O alto é uma circunstância para fala. O alto é uma característica para menino. Então, fica aí, nossa, a diferença muito grande, não é? E na hora da pluralização, isso é muito comum. As pessoas pedirem em segunda fase para você colocar no plural. Agora, advérbio invariável. Adjetivo completamente diferente. Ele é uma classe que acompanha a base nuclear. Então, não vai esquecer, gente. Olha o sintagma nominal, olha a ideia do sintagma verbal. Só que aqui nós temos um adjetivo que se conecta ao substantivo. A mesma coisa da menina. Olha lá, ó. A menina é alta, então eu preciso, não é, flexionar o adjetivo. Mas a menina fala alto, aí você não vai fazer isso porque o advérbio ele não acompanha essa característica de gênero, ele é invariável, né? Ele se conecta no verbo, não tem nada a ver característica com o substantivo aqui. Fica então a dica, tudo bem? Vamos continuar. Outro probleminha, não é? Vamos lá. Ayrton Senna, saudosíssimo Ayrton, ok? Era um piloto muito arrojado. Meninos, vamos pensar o seguinte. Senna era um piloto. Vamos parar aqui. Ótimo. Piloto aqui é um substantivo, sim, mas se você perceber, eu estou analisando juntamente com o Senna. Ó, olha o era. Então, esse substantivo aqui, ele pode sim ser característica para a Senna. Sim, porque é a característica de ser piloto. Mas espera aí. Vamos olhar para cá? Eu coloquei mais duas palavras para você, um adjetivo e um advérbio. Então, se você perceber, olha lá, esse substantivo piloto, não é? Agora vai se conectar em um adjetivo aqui, ó. Então, pensa comigo. Senna era um piloto arrojado. Ó, se você perceber, tudo bem. Aqui não deixou de ser um substantivo, mas nós estamos ligando, não é, na característica do Senna ser piloto. Arrojado, característica de quem? Do piloto, que é quem? O Senna. Olha que interessante, né? Só que as flechas estão para cá. Então, preste atenção no seguinte.
Arrojado só pode se conectar a piloto porque arrojado é o adjetivo que vai se comunicar com o nosso núcleo substantivo. Mas no meio eu coloco um advérbio de intensidade para modificar quem, hein? Não o verbo, o adjetivo. Opa, como que é? Muito, olha lá, arrojado. Então, pode sim. Ah, o advérbio então pode se relacionar com o adjetivo? Acabou de poder, você acabou de ver. Os de intensificação fazem isso perfeitamente. Porque às vezes o menino acha que é só conexão de verbo. Não, meu querido, não faça isso, não é? Essas associações rasas aqui para o nosso estudo não cabe, não é? A meninada tem que começar a perceber que língua portuguesa, no nível em que nós estamos aqui, já terminando o ensino médio ou fazendo um concurso, é necessário fazermos essas associações. Tudo bem? Fica a dica então. Pode sim. Então o advérbio pode se comunicar perfeitamente com o adjetivo. Vamos ver mais exemplos? Olha lá, ó. Vamos ver esse? E agora, hein? A notícia chegou. Pronto. Oração perfeita. Mas ela chegou cedo. Também modifiquei. Se nós percebermos bem, essa circunstância muda tudo a ideia de chegar. Por quê? Você viu que chegou bem cedinho, né? Olha lá, ó, chegou antes, chegou bem, né? Tá? Então você afirmou para mim uma circunstância via verbo. Se você quiser intensificar o próprio advérbio, você pode. Então, olha lá, ó. São dois advérbios, um intensificando a sua mesma classe. Então, conclusão aqui, muita gente diz advérbio tem relação com o verbo. Peraí, gente, você acabou de ver que advérbio tem relação com o advérbio. E no slide anterior, você acabou de ver que advérbio também tem relação com o adjetivo. Então, peraí, não fica aí chutando não, porque senão dá escanteio e não marca gol. Ok? Nós temos que prestar atenção no que nós lemos. Gramática é lógica, é raciocínio, é conexão, é combinação, é relação, é classificação. Ó, né? Fica aí no são para você, tá joia? Fica a dica aí, meninada. Vamos dar mais uma olhadinha? Mais um? Vamos continuar então. Olha esse exemplo aqui, meninos. O que nós estamos vendo? Um advérbio aqui, felizmente. E depois os alunos ficaram tristes com os erros cometidos. Espera aí um pouquinho só. Por quê? O que o senhor quer dizer aqui? Quando, na sua redação ou nos testes de múltipla escolha, eles falarem sobre isso, você vai perceber o seguinte: isso aqui não tem muita interferência, digamos, aqui na oração ao lado. É mais uma visão de mundo do autor. Então, refere-se a tudo que ele falou. Ele falou, ó, ficaram tristes, viu? E, felizmente. Então, ele poderia ter falado, infelizmente. Olha isso. O que a gente tem que tomar cuidado, então, é que esse advérbio aqui, ele realmente, ele entra fazendo um papel para explicitar uma visão de mundo, hein? Olha aí, olha os clássicos, olha a lista de leitura, olha as questões de livro em que o autor pauta uma proposta para passar uma análise. Então, quem faz? O advérbio faz. E muito. Aqui nesse caso você já percebeu. Então, na maioria das vezes, eles colocam isoladamente. Não é? Você põe para cá, isola esse advérbio e ele passa a visão de mundo dele. Ó. Dica boa para você aí, meu querido vestibulando, não se perder, não saber o que o cara quer, como é que funciona. Então são sutilezas dentro das classes que nós estamos aqui já batendo um papo, não é? Para deixar para você avisado aí, ok? Fica a dica aí do exemplo de cima. Vamos embora para frente. Olha lá, vamos embora lá. Deixa eu passar para cá. Meninos, olha aqui, chegando ao fim, hein? Vamos fazer aqui o verbo e o efeito de dinamicidade da proposta para a gente já poder fechar esse bloco. Meninos, o que está acontecendo? Olha que coisa aqui. Vocês perceberam? Fica muito fácil. Se você ler comigo aqui, à noite soprou uma brisa. E soprou uma brisa. Pronto, terminei. Tá bom, posso parar aqui, mas eu vou dar uma temperada aqui. Mansa. O que eu quero dizer com isso? Olha isso. Mas esse mansa, você fala, mas esse é advérbio. Não, mansa. É feminino.
Não pode ser advérbio. Por quê? Caracteriza a brisa. Isso é perigoso, hein? Olha aí a Unesp aqui cobrando associações para você nos testes. Então fica aí a dica, meu querido aluno, ok? Unesp, meninos, é uma universidade aqui do estado de São Paulo e ela faz o seu próprio vestibular, ok? Ela apresenta questões desse tipo aí, ok? Para você que nos escuta. Unesp, então, é a nossa Universidade do Estado de São Paulo. O que nós temos aqui, então, crianças, é o seguinte, ó. Mansa é realmente conectado em brisa. Brisa é o substantivo. Então, olha o caracterizador aqui, ó, não é? Para a gente poder perceber que é a função adjetiva. Mas embaixo, você colocou mansamente. Aí você não tenha dúvida. Você tem essa palavra mente, que é um sufixo formador de advérbio, vindo do adjetivo. Sai do adjetivo, soma com mente, já vira advérbio na hora. E aqui, obviamente que você vai perceber que a conexão é via verbo e não via substantivo. Fique claro nos dois exemplos, que à noite soprou uma brisinha mansa. E à noite uma brisa soprou mansamente. Então, a informação está sendo um pouco diferenciada. Em cima, vamos de novo. Característica de ser mansa. Embaixo, como é que soprou. Então, circunstância para relação verbal. Característica para a proposta do substantivo. Então, aí, olha só, terminando aqui o nosso estudo de hoje, as associações têm que ser muito bem lidas, calmamente, faça sempre essas associações com cautela para não errar. Então, só última dica para podermos fechar aqui o nosso vídeo. Mansa, gente, não poderia nunca ser o adjetivo. Há pessoas que estão... Vamos terminar aqui na última parte, gente, ó. Mansa nunca poderia ser o advérbio. Olha lá. Por quê? De novo, lembra? Coloquei no feminino, variei a palavra advérbio, é uma palavra invariável. Lembre-se disso, fica a dica para você. Mansamente, você não precisa nem ter dúvida, já é o advérbio em si mesmo. Eu espero que nós tenhamos te ajudado, ok? A intenção desses vídeos é para que você consiga ter noção dessas partes gramaticais todas. E os exercícios também virão em próximos vídeos e logo lançaremos também links para quem desejar estudar mais, fazer exercícios extras com referência a essas aulas dos nossos vídeos. Aguardem, nós também colocaremos isso aí para vocês disponível aí no canal ou onde é que você estiver escutando esse vídeo. Tudo bem? Meninos, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu encontro com vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, que nós vamos continuar aí falando sobre língua portuguesa. E bom estudo a todos. E tenha disciplina sempre, a gente fala muito isso no final dos vídeos, não é? Para você conseguir o que você deseja. E vai, porque tudo chega na hora certa. Fiquem com Deus e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, queridos.